Parametrização e calibração do indicador WT3000i+. Nós vamos fazer aqui uma calibração do indicador WT3000i+, por uma balança para pesagem estática, né? Estamos dizendo isso porque esse equipamento ele possui aí um algoritmo para pesagem de animais, né? Mas o foco dessa videoaula é mostrar como calibrar o equipamento. Então, nós vamos fazer uma balança normal, né? Uma balança para pesagens estáticas. A primeira coisa que nós vamos mostrar aqui é um detalhe. Vamos desligar aqui o equipamento, né? E nós vamos mostrar aqui a parte traseira do mesmo. Então observe que nós temos aqui prensa-cabos, né? Essa versão, que é a última versão do WT3000i+, nós colocamos diretamente na energia elétrica aqui, esse plug de tomada. Logo do lado aqui, nós temos outro prensa-cabo que tem um conector DB9 macho, ok? Esse conector é destinado à comunicação serial. E depois, nós temos aqui um conector circular, um conectorzinho circular, destinado à célula de carga. No manual desse indicador, você vai ter lá a especificação dos terminais aqui. Ó. Então, o que fica ligado aqui no indicador é o conector circular macho, ok? Ele tem 5 pinos, né? 5 pinos, e o lado do indicador é o macho. Então, no manual você tem exatamente essa vista aqui, ó, e onde é identificado cada pino o que ele é, né? Então, você deve observar no manual e se lembrar que é essa vista aqui que você tem informada lá, ok? Para que você possa fazer o outro conector, ok? Que seria o conector circular fêmea. Esta etiqueta, ela está nos alertando quanto à necessidade de seleção de tensão nesta versão. Tá? Então aqui está escrito o seguinte: atenção, antes de ligar a tomada, verifique se o indicador está selecionado para 110 VAC ou 220 VAC. Consulte o manual para maiores detalhes deste procedimento. Então, o que está sendo alertado aqui, né, através dessa etiqueta? Que esse indicador ele não faz seleção de tensão automática. Você tem que selecionar a tensão dele na parte interna do dispositivo e depois você vai usar sempre a mesma tensão para poder alimentar ele. Uma vez que você selecionou ou para 110 ou para 220, ele só pode funcionar naquela tensão que você selecionou. Por isso, da identificação de tensão aqui, ó, no plug de tomada, ok? Então, é muito importante que você verifique isso antes de disponibilizar o equipamento para o cliente final. Você tem que fazer a seleção e colocar a identificação aqui no cabo. Vamos ver como que nós temos que fazer para fazer a seleção de tensão desse equipamento. Muito bem, nós vamos mostrar agora como você procede para fazer a seleção de tensão desse equipamento. A seleção de tensão é feita na parte interna do indicador. Tá? Então nós vamos abrir o indicador, né? Eu vou abrir aqui. E vamos nos atentar a essa parte aqui do dispositivo, a esse canto aqui. Na parte interna do dispositivo, né, você olhando o encapsulamento próximo aqui ao lado da bateria, como nós estamos vendo aqui, você vai encontrar 3 conectores, tá vendo? Ó? 1, 2 e 3. Observe que 2 desses conectores ele possui uma identificação aqui, uma etiqueta identificando ó, 220 e 110. Ok? O outro aqui não tem nada escrito. Como é que você faz a seleção de tensão? Você pega aqui o conector que tem a etiqueta com a tensão que você quer utilizar, tá? Vamos supor que seja 220. E você vai acoplar ao outro conector aqui. Ok? Então, a seleção de tensão aqui, você faz acoplando um dos conectores aqui que tem a etiqueta com a tensão, com o outro conector ao lado, ok? Nesse caso aqui, estaria selecionado para 220 volts, tá? Então, se eu fosse deixar o equipamento aqui para 220, eu faria essa conexão aqui, né, com esses 2 conectores, e logo em seguida, eu já colocaria
uma etiqueta, né, com a mesma tensão que eu selecionei lá no próximo ao plug de tomada. Para quê? Para que o cliente final, aquele que é o usuário, ele possa saber qual a tensão que eu deixei esse equipamento selecionado. Ok? Então, você deve fazer esse procedimento. Coloque o conector aqui dentro, na parte interna, e depois coloque a etiqueta próxima aí no cabo, né, no cabo de força, próximo ao plug de tomada. Ok? Muito bem. Da mesma forma, né, se eu fosse fazer a conexão para 110, se eu fosse selecionar 110 volts, eu conectaria aqui o 110 nesse conector e logo em seguida retiro aqui, ó, a etiqueta anterior. Não posso colocar uma etiqueta em cima da outra, porque pode acontecer de soltar a etiqueta e fica a tensão que estava antes, né? Vou retirar e vou colocar aqui, ó, a etiqueta informando 110 volts, ok? Então, por favor, não esqueçam de colocar a identificação, a mesma identificação que você vê no conector, próximo ao plug de tomada. Tá? Procure as etiquetas que acompanham o equipamento. Se você não tiver, de qualquer forma, providencie uma etiqueta para colocar aqui. Tá? Não pode ficar sem etiqueta, senão o cliente final não vai saber qual a tensão que está selecionada. Vamos observar aqui um outro detalhe, que é um procedimento chave para que você possa fazer a calibração, né? a configuração, a parametrização do equipamento para calibração. Esse equipamento, para você colocar ele em modo de calibração, você tem que fazer uso ali do jumper de calibração. Né? Para poder fazer a parametrização dele, eu vou tirar o pino e colocar na posição ON. Ok? Nesse momento aqui, eu coloquei ele na posição ON, ele está pronto para entrar em modo de calibração. Muito bem, fizemos o primeiro passo, que é colocar o jumper de calibração na posição ON. Uma vez que nós já colocamos o jumper de calibração na posição ON, na parte interna do equipamento, e já selecionamos a tensão que vamos utilizar, nós vamos ligar o dispositivo para entrar nos parâmetros de configuração. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui o botão vermelho. Durante a contagem regressiva, eu aperto o T, esse botão T, e seguro ele apertado até aparecer aqui, ó, CAL-SP. Ok? Então, vocês estão vendo aí CAL-SP. Okay? Muito bem. Apareceu o CAL-SP, o que eu vou fazer? Eu vou apertar esse botão aqui, ó. Tá? Aperto esse botão, apareceu a mensagem 7. Ok? E agora eu aperto o M+. Assim que eu apertar o M+, eu já vou entrar onde eu seleciono a divisão e o ponto decimal do equipamento. Esse dispositivo, né, esse equipamento WT3000 Plus, você faz a seleção da divisão e do ponto decimal no mesmo parâmetro. Tá? No meu caso aqui, eu vou fazer uma balança de, vamos fazer uma balança de 300 quilos com divisão de 50 em 50 gramas. Ok? Então, como é que eu faço para editar aqui? Já estaria aqui no que eu quero, né? 50 e 50 gramas seria isso, né? 0,05, a divisão do equipamento. Seriam 50 de 50 e 50 gramas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como editar. Para você editar, basta você apertar essa tecla aqui, ó, imprime, tá? Então você vai apertando essa tecla até que apareça o valor que você quer. Ó. Vão aparecer diversas condições, aí 100 ponto decimal, aqui com mais pontos decimais. O que nós queremos é 0.05. Então não é esse aqui, 0.01, 0.2, 0.5. Então aí está exatamente no que nós procuramos, né? Porque nós vamos fazer uma balança de 300 quilos que vai de 50 e 50 gramas. Então está certinho, ó, que é 50 gramas, ok? Bom, para confirmar, depois que você já parametrizou, basta você apertar essa tecla aqui. Bom, confirmei, já passei para o outro parâmetro. Nesse parâmetro aqui, nós vamos dizer o número de divisões que essa balança vai ter. Nesse equipamento, nas parametrizações, você não coloca a capacidade máxima, e sim o número de divisões. Para você saber o número de divisões do seu equipamento, você tem que fazer uma conta, tá? Então eu vou mostrar como fazer essa conta. Muito bem, fazendo uso aqui de uma calculadora, nós vamos ver como você faz para descobrir o número de divisões que o seu equipamento tem. Então, ó, a conta é bem simples. Nós vamos ligar aqui a calculadora e vamos colocar primeiramente
a capacidade máxima da balança. Nós sabemos que vamos fazer uma balança de 300 quilos que vai de 50 a 50 gramas. Então vamos colocar a capacidade máxima. A capacidade máxima da nossa balança é 300 quilos. Nós podemos colocar aqui 300.00, que é exatamente assim que vai aparecer lá no indicador, né? Na hora que ele tiver com a capacidade máxima. Ok? Então eu coloco lá 300.00. E vou dividir pela divisão que eu coloquei no equipamento, naquele parâmetro anterior, né? Então, qual é a nossa divisão? 0.05, porque essa balança vai de 50 em 50 gramas. Então, eu vou colocar exatamente a divisão, 0.05, ok? Vou buscar o resultado dessa divisão, olha lá, são 6.000, ou seja, a balança que nós estamos fazendo de 300 quilos, que vai de 50 em 50 gramas, ela tem 6.000 divisões. Então, será este valor que eu vou colocar nesse parâmetro. Muito bem, uma vez que nós já sabemos, né, que o valor da divisão do nosso equipamento é 6.000, né, nessa balança de 300 quilos por de 50 em 50 gramas, né, nós calculamos e vimos que é 6.000, vamos ver como é que nós fazemos. Eu já coloquei 6.000 aqui, mas se nós quiséssemos editar, como é que você faz para editar? Você vai apertar esse M+, aqui, ó, para apontar qual o dígito que você quer, né? Então, veja, aqui apareceu um 7 aqui, eu preciso deixar 0, porque eu quero 6.000. Então, eu vou apertar agora o imprime aqui, ó, para mudar o valor. Tá vendo que ele vai mudando? Então, se eu quiser mudar, eu vou apertando o imprime, ó. E nesse aqui eu edito, né, o valor, e nesse aqui eu seleciono. Então, olha lá, deixei 0 primeiro. Agora, para passar para esse do lado aqui, eu aperto o M+. Está vendo que ele até tem uma setinha aqui em cima, ó, tá? Então, eu vou apertar o M+, ó, para passar para o outro. Olha lá, ó, tá vendo? Estava piscando esse, está piscando esse. Agora eu vou editar aqui. Então, agora eu vou pôr o número 6 aqui, porque eu calculei que é 6.000 divisões que a minha balança de 300 quilos de 50 a 50 gramas vai ter. Então, eu tenho que colocar aqui 6.000, né? Ó, eu vou apertando o M+, o imprime, né? Aliás, eu vou apertando o imprime, tá? O M+, é para selecionar qual dígito você vai editar, e o imprime é para editar. Olha lá. Apareceu o 6 lá. Está correto o parâmetro. Se eu quisesse vir nesse outro, basta eu apertar esse aqui, ó. Olha lá, agora é esse aqui que está piscando, tá? Mas nós já editamos, então está correto aí. Para confirmar, eu vou apertar aqui essa tecla. Muito bem. Confirmado o último parâmetro, vamos passar aqui para esse parâmetro que é a parte do zero ao ligar, né, e a faixa do alto zero. Então, nesse parâmetro aqui, nós vamos ver que cada dígito desse daqui, ele tem referência com um determinado parâmetro, né? Então, nessa mesma tela, nós vamos fazer 3 configurações, 3 parametrizações, porque cada dígito desse corresponde a um tipo de parametrização. Então, veja, esse primeiro dígito aqui, que é o que está piscando agora, é o dígito que se referencia o zero ao ligar. Esse zero é um zero que o equipamento faz automaticamente quando ele liga, né? Então, isso aqui vai ser um percentual, né? Um percentual do valor do fundo de escala da balança, da capacidade máxima da balança. Então, se eu tenho o número 1 aqui nesse parâmetro, por exemplo, 1 seria 10% do valor da capacidade máxima da balança. Se eu tenho o número 2, seria 20% da capacidade máxima da balança. E assim sucessivamente, ok? Então você pode colocar aqui 10% da capacidade máxima, 20% da capacidade máxima, você que vai adequar aí ao seu caso, né? No meu caso aqui, eu vou deixar 2 mesmo, vou deixar 20% da capacidade máxima. Se eu coloquei 2 aqui, significa que é 20% de 300, né, 300 quilos, né, que é o que nós vamos fazer a capacidade máxima da nossa balança, e isso vai ser 60 quilos. Vou passar para o próximo parâmetro. Como é que eu faço para passar aqui? Eu aperto o M+. Observe que agora está piscando esse outro dígito aqui. Esse dígito, ele serve para parametrizar o zero automático, o alto zero da balança. Aqui vocês estabelecem uma faixa para o alto zero atuar, né? Então, se estiver dentro daquela faixa, durante o tempo que nós vamos parametrizar no parâmetro seguinte, né, que é o próximo parâmetro depois desse daqui que a gente está, né, se ele estiver dentro daquela faixa, o peso, durante aquele tempo,
ele vai retirar esse peso, tá? Ele desconta esse peso e zera a balança, por isso que chama auto zero, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar um valor aqui. Eu vou colocar valor 1 mesmo, né? Mas o que representa esse valor 1? Então, agora nós vamos ver como calcular, né, o valor da faixa de auto zero, naquele parâmetro que nós deixamos. Bom, no caso ali, nós deixamos 1. Então, como é que você faz para calcular isso? Você vai fazer assim, ó. Nós pegamos o valor que nós colocamos naquele parâmetro, né, que é 1. Naquele dígito lá, nós colocamos o valor 1. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar o valor 1 e vamos multiplicar por uma constante. Você vai sempre usar esse mesmo valor. É 0,3. Ok? Então, 1 vezes 0,3 e pegamos o resultado. E vamos fazer esse valor multiplicado pela divisão que nós colocamos no equipamento. Qual que é a divisão que nós colocamos? 0,05. E vemos o resultado. Olha lá, o resultado é 0,015, que significa que a nossa faixa de auto zero vai atuar em 15 gramas. Então é assim que você calcula. Vamos dar um outro exemplo. Se você tivesse colocado 2 naquele parâmetro, né, como que nós faríamos? Ó, seria 2, né, vezes a constante. Quanto é a constante? 0,3. 0,3. Tá? Pegamos o resultado disso e aí multiplicamos pela divisão da balança que nós estamos fazendo. No meu caso é 0,05. Ok? Essa é a divisão, tá? Igual, né? Nesse caso aí, ó, seria a faixa seria 30 gramas para cima e 30 gramas para baixo de zero, ok? Então é assim que nós obtemos o valor do auto zero estabelecido no equipamento. Agora que nós já vimos como saber, né, a faixa que nós estipulamos aqui quando colocamos o valor 1, nós já vimos como calcular aí para saber a faixa. No nosso caso que nós deixamos 1 aqui, nós sabemos que vai ser de 15 gramas a faixa do auto zero, tá bom? E vamos agora para o próximo parâmetro. Para ir para o próximo parâmetro, nós apertamos aqui o M+, tá? E vamos estabelecer aqui qual é a unidade que nós estamos usando, a unidade de medida. Então pode ser quilos, libras ou toneladas, tá? Se você deixar 0, vão ser quilos, kg. Se você deixar 1, vai ser libra. E se você deixar 2, vão ser toneladas, vai aparecer o T, ok? Para editar, é da mesma forma. Você vai apertar o M+, e o valor é editado. Nós vamos deixar 0 porque vamos usar quilos no nosso caso, tá bom? Então, deixe 0 aqui e você passa para o próximo parâmetro. O outro parâmetro ele é uma confirmação desse, tá? Então, o que você deixar aqui, você tem que deixar aqui. Os dois têm que ficar iguais, tá? Então, como eu quero quilos, eu deixei 0, eu vou deixar 0 aqui também. Então, está finalizada a configuração aqui desse parâmetro que faz, na verdade, no mesmo parâmetro aqui, nós estamos parametrizando através de cada dígito, primeiro, o zero ao ligar, auto zero e a unidade de medida. Vamos confirmar aqui. Muito bem. Passando aí para o próximo parâmetro, nós temos aí o tempo antes da execução daquele auto zero, né? Lembra que eu falei que tem que ter um tempo? Está vinculado não só o valor da faixa, mas também o tempo que ele tem que ficar ali após o equipamento estabilizar o peso. Então ficou ali durante esse tempo que nós vamos estabelecer aí o auto zero atua. Se não acontecer isso, ele não vai atuar, tá bom? Para ele saber realmente que pode ser ali uma sujeira, alguma coisa que caiu em cima da balança. Então esse tempo em segundos, você pode deixar de 1 a 9 segundos. Nós vamos deixar 1 segundo, tá? Que isso também não pode deixar um tempo grande, mas cada caso é um caso. Então você tem que analisar o seu caso para ver como isso aí pode te ajudar na sua aplicação prática aí, ok? No meu caso eu vou deixar 1 segundo mesmo, tá bom? Então deixei aqui 1 segundo, se eu quiser mudar aquela mesma história, né? Basta eu apertar aqui o imprimir, ó. Né? No meu caso eu vou deixar 1 segundo, tá? Então aqui está vinculado com aquela parametrização do auto zero que nós vimos como calcular lá, que no nosso caso ficou 15 gramas, né? Então pronto, deixei 1 aqui e vou confirmar. Muito bem, agora esse parâmetro ele está relacionado com a comunicação serial, é a velocidade da comunicação serial. As opções que você tem aqui são as seguintes, ó, 9600, 2400 e 4800. Então, eu vou deixar 9600. Nós não vamos falar de comunicação serial nessa videoaula, mas eu vou deixar 9600 aqui para que nós possamos prosseguir, ok? Mas lembre-se que esse parâmetro é comunicação serial. Vou confirmar aqui.
Muito bem. O próximo parâmetro fala do modo de transmissão que você vai usar na comunicação serial. Se é uma transmissão contínua ou se ela está vinculada a um botão. No nosso caso, nós vamos deixar 0 aqui, tá? Que é transmissão contínua. Nós não vamos, como eu falei, o foco da videoaula é a calibração do equipamento, nós não vamos usar nada de comunicação serial, mas é bom você já saber para que serve esse parâmetro, ok? Eu vou apertar aqui para confirmar. Muito bem. O próximo parâmetro, ele é aquela luz de fundo que fica aqui, que acende aqui atrás, para poder melhorar a visualização. Esse indicador, ele tem um display grande, tá vendo? Os segmentos aqui são grandes, né? Então, você consegue visualizar bem. Mas se você quiser, você pode colocar a luz de fundo aí, conforme as 4 opções que tem nesse parâmetro. Olhe no manual, né, na página 14, para você ver se você precisa. Lembrando que tudo que você consumir de eletricidade a mais, a luz consome bastante eletricidade, você vai perdendo o rendimento, por exemplo, quando você estiver com bateria. Então, se você quer uma performance maior, quando você estiver com bateria no equipamento, só deixando, ele não está ligado na energia, ele está na bateria, é melhor que você deixe apagado, né? Sabendo que se você deixar a luz acesa, você vai ter um pouco menos de performance, né? No meu caso aqui, eu vou deixar 0, que é exatamente para ele ficar desligado sempre, ok? Vou confirmar. Muito bem. O próximo parâmetro, ele vai tratar a velocidade de resposta do indicador durante a aplicação de peso. Eu vou deixar o valor 1 aqui, tá? Para mim, na minha aplicação aqui, o 1 é suficiente, tá? Mas você pode ir de 0 a 5 nesse parâmetro. Vou confirmar. Bom, esse parâmetro ele é um filtro, então isso é muito útil em alguns casos aí que você está tendo problemas na balança, oscilações, né? Então, esse filtro pode ser usado. Você tem a intensidade de filtro de 0 a 5 também, tá? E isso cada caso, né? Prático, aí na prática você tem que vir nesse parâmetro, colocar o filtro e ver como vai ser a resposta aí na prática quando você colocar a balança, ok? No meu caso aqui eu vou deixar 2, tá? Para a minha balança, mas você deve ver isso, cada caso ele vai usar uma intensidade de filtro aí, ok? Então vou deixar 2, vou confirmar. Muito bem, o próximo parâmetro, eu falei no começo aqui do vídeo, né? Esse equipamento pode ser usado para pesar animais vivos. Nesse caso, nós estamos focando na calibração, então não vou fazer uso dessa funcionalidade de pesagem de animais vivos, tá? Então, eu vou deixar 0, 0 é uma balança normal, né, sem função de pesagem de animais vivos, mas você vai ver aí no manual, na página 15, né, esse parâmetro F0, que você tem aí 4 modos, né, função desativada e mais 3 funções de pesagem de animais. Quando você seleciona a pesagem de animais, você vai ter outros parâmetros para parametrizar aí, porque você selecionou essa função. Nesse caso, nós não vamos usar a função de pesagem de animais, então quando eu der aqui a confirmação, nós já vamos encerrar a parametrização. Muito bem. Encerrada a parametrização, nós temos que fazer a calibração agora, né? Nós já parametrizamos, dizemos quais vão ser os valores utilizados e agora eu vou calibrar. Como é que eu faço para calibrar? Então eu vou entrar de novo aqui, ó, apertei o T, fiquei segurando até aparecer KOSP. Aí eu vou fazer o quê? Vou apertar M+, ó. Apertei M+, aparece CAL00, tá? Então agora nós vamos fazer a calibração. Então, de imediato, você vai pegar e vai pedir, já vamos fazer a calibração do peso morto da balança, tá? De 0. Então você vai lá, limpa a plataforma, deixa a plataforma sem aplicação de peso, né? Só com o peso morto lá. Não deixa ninguém encostar, às vezes não está tendo algum agarramento, e aí você vai apertar essa tecla aqui, tá? Nós já vamos fazer a calibração de 0. Muito bem, já calibramos o 0, tá? Logo em seguida ele já mostra aqui um valor, que esse valor é o que ele sugere para você fazer a calibração do equipamento. Como eu estou fazendo uma balança de 300 kg, né, de 50 e 50 gramas, ele já falou, olha, coloca 300 kg, que é a melhor opção, né? Se você sempre colocar a capacidade máxima da balança. Como você não, às vezes acontece de você não ter esse peso aí todo, né? Você pode pegar e alterar isso. Como é que você vai alterar? Daquela mesma forma que nós falamos, ó. Você aperta aqui o imprimir para alterar o valor, tá vendo, ó? No caso ali, ó. Né? E o M+, para correr o dígito, ó. Corri para o de cá agora. Eu vou usar 300 kg mesmo, no meu caso aqui, tá? Mas para você fazer a alteração, basta fazer o procedimento aí, igual nós já fizemos nos outros parâmetros, tá? Então eu vou usar 300, ó, 300 kg de peso padrão para fazer a minha calibração, tá?
Então vou aplicar o peso aqui. Muito bem, já apliquei o peso. E agora você tem que ir lá, aplica o peso, coloca o peso lá, centraliza o peso na plataforma, né? E observe se não tem nada encostando. E aí você vai confirmar aqui apertando essa tecla. Muito bem. Feito isso, eu já terminei a calibração. Ele vai indicar o peso por um tempo e até pesa, tá? Naquele tempinho que ele mostra, naqueles poucos segundos. Depois vão aparecer esses riscos aqui. Isso não significa que houve qualquer tipo de problema. Simplesmente o indicador, com isso, ele está te obrigando a ir lá e tirar o jumper de calibração, para você não esquecer de mudar o jumper. Então eu vou fazer exatamente isso. Ó. Eu vou lá, desligo o equipamento, né? Apertei o botão vermelho e segurei apertado. Então eu vou mudar ele aqui. Ó. Ele está na posição on, observe que tem um pininho aqui que ele está sobrando do lado de cá. Eu vou simplesmente retirar o jumper e colocar ele na posição off. Né? Então, retirei o equipamento do modo de calibração. Tirei o equipamento do modo de calibração, eu já posso ligar o equipamento e ele vai funcionar, já começar a fazer a pesagem. Então, ó, já tenho o equipamento aqui que está fazendo a pesagem corretamente. Então, estes são os procedimentos para fazer a parametrização e a calibração do WT3000i+.